Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o caminho de quem anda com Deus. E que caminho é esse? É o caminho da confiança, da rendição e direção. Esse é o caminho de quem anda com Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios 3, versículos 5 e 6. E a gente vai ver o que Deus quer nos falar através desses versículos sobre confiança, rendição e direção. Amém? Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. A gente vive em um tempo em que tudo nos empurra para a autossuficiência, não é? Muito conhecimento, então a gente vive, né, nessa frenesia de muitas informações, justamente para dizer assim: não, eu sou autossuficiente, eu sei, eu conheço. E a gente quer controlar tudo, e a gente quer confiar na lógica, a gente quer confiar na razão. Só que o reino de Deus não funciona dessa forma. E a gente vê nesse versículo que o caminho de Deus é um caminho oposto. Não é o caminho da autossuficiência, não é o caminho do controle, não é o caminho da lógica. As canções que foram cantadas aqui hoje, eu fiquei observando. Falou de rendição, eu me rendo aos teus pés, o Senhor é tudo que eu preciso. Falou que não caminhamos pelo que vemos, mas pelo que nós cremos. E hoje tudo leva a gente a confiar, se apegar naquilo que está diante dos nossos olhos, naquilo que nós vemos. E me parece que isso tem adentrado em nossas vidas como servos de Deus. Então, como o reino de Deus funciona de uma forma diferente, nesses versículos a gente vê que o caminho é oposto. O caminho é confiar, se render e depender totalmente de Deus. Esse é o caminho. É um caminho oposto ao mundo que nós vivemos. É um caminho de confiança, rendição e dependência de Deus. Esse é o caminho daqueles que fazem parte do reino de Deus, do povo de Deus, do povo que é escolhido para morar no céu. Então, esse é o caminho: confiança, rendição e dependência total de Deus. E eu quero falar, dentro desses versículos, sobre alguns exemplos de alguns irmãos na Bíblia que nos mostram essa confiança em Deus, essa rendição, essa dependência que é reconhecer em Deus em todos os seus caminhos. E também tem uma promessa nesse versículo, né? Diz assim, que quando a gente confia, quando a gente se rende, quando a gente depende de Deus, Ele endireita todos os nossos caminhos. Isso é uma promessa. E aí a gente vai falar sobre esses personagens aqui. Primeiro, confiar em Deus de todo o coração. Cauína, como é confiar em Deus de todo o coração? É não ser parcial. É nas circunstâncias boas e nas circunstâncias ruins. Mesmo quando eu não entendo nada. Deus, eu não estou entendendo nada, mas confia. E aí a gente tem um exemplo muito bom de alguém que a gente já conhece, já leu essa história muitas vezes, de Abraão. Em Gênesis 12, de 1 a 4. Olha o que fala sobre Abraão. Gente, sabe o que é confiar? É entregar o controle. Porque a gente quer estar no controle das situações o tempo todo, né? Confiar é você entregar, fala: Deus, toma o controle, eu confio. Isso é confiança. A gente fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Mas na hora que a luta vem, que a prova vem, a gente se desespera. E a nossa confiança está onde? Está em quem? A palavra que a gente professa
precisa ser colocada em prática. E ela é colocada em prática na hora da aprovação. Na hora que tudo está bom, é beleza. Mas na hora da aprovação eu quero ver qual é o nosso posicionamento. Como é a nossa confiança em Deus? Na hora que a gente está no olho do furacão, que a tempestade vem, qual tem sido o nosso posicionamento? Qual tem sido a nossa confiança? Em quem a gente tem depositado a nossa confiança? E as nossas atitudes e os nossos comportamentos dizem da nossa confiança em Deus. Vamos ver a vida de Abraão? Eu acho que, deixa eu ver se é a mesma versão. Eu vou ler aqui. Diz assim: o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. O que Abrão fez? Obedeceu. O que Abrão fez? Obedeceu. Ele questionou? Ele perguntou: Deus, eu quero entender o que o Senhor está falando comigo, que é para me sair da minha parentela, então, antes de obedecer, eu quero entender. Não, ele prontamente obedeceu. Sabe o que é isso? Confiança. Abraão, gente, ele não tinha GPS. Ele não tinha nenhuma garantia. Foi sem explicação nenhuma. Deus falou, vai. Mas ele conhecia Deus. Essa era a grande questão. Abraão tinha relacionamento com Deus. Então ele confiou. Sem garantia humana nenhuma, sem GPS, ele disse, eu vou, porque eu confio em quem me prometeu. Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Então eu vou. E eu pergunto a mim e a você, imagina se isso acontece com você hoje. Você mora em Vitória da Conquista, você trabalha aqui, vamos supor, há 10 anos. Você está num emprego estável e Deus diz assim, Jeane, pega toda a tua família, sai aí da tua parentela e vai, deixa teu emprego, deixa tudo. E vai para um caminho que eu te mostrarei, para uma terra que eu vou te mostrar e te dar uma promessa. O que nós faríamos? Será que a gente confiaria nesse Deus? O que Deus quer nos falar nessa noite é que a confiança nele independe se você entende o que está acontecendo com você ou não. Confie no Deus que lhe chamou. Confie no Deus que tudo pode. Confie no Deus que é fiel para cumprir aquilo que ele te prometeu. Acabou. O caráter de Deus é imutável. Ele não é como nós, que a gente promete e não cumpre. Ele é imutável. Deposite a sua confiança em Deus, mesmo sem entender. Agora, você precisa ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus é preciso ter relacionamento com Ele. Quando a gente tem relacionamento, a gente confia em Deus. Porque aí a gente conhece, a gente reconhece a sua voz. Foi Deus que me falou, então eu vou caminhar por esse caminho, mesmo sem entender. Muitas vezes Deus não vai te explicar. Algumas vezes Ele até explica. Mas muitas vezes Ele não vai te explicar. Ele vai te dizer assim, só vai. Se Deus está conosco, acabou. É tudo que a gente precisa. É da presença de Deus conosco. O resto é Ele que vai fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Aí é com Deus. Mas você precisa fazer a sua parte. A sua parte é relacionar-se com Ele, confiar e seguir o comando que Deus está te dando. Pronto, não tem como dar errado. A outra, eu coloquei aqui, confiança é não ter respostas, é ter convicção em quem falou. Abraão confiou e a promessa
na vida de Abraão se cumpriu. Abraão se tornou pai de muitas nações, como a Bíblia diz. A outra coisa que esse versículo nos traz é rendição. Diz, abra mão do seu próprio entendimento. Não te estribes, não te apoie no seu próprio entendimento. Quer dizer assim, não dependa no seu próprio entendimento. Sabe por quê? Porque nosso entendimento é limitado. A gente age muito pela emoção. A gente vê uma pequena parte, Deus vê o todo. A gente vê agora, Deus vê o amanhã. A gente vê as coisas muito distorcidas. E a gente não tem um entendimento tão claro das coisas como Deus tem. Então, a rendição é dizer, Deus, eu penso dessa forma, mas eu escolho seguir a tua vontade. O teu caminho é melhor. A forma do Senhor trabalhar, eu não sei como será, mas eu me rendo aos teus pés. E aí eu trago um exemplo de Jesus no Getsemane, em Mateus 26, 39. Jesus estava no Getsemane, pronto para ir para a cruz, gente. Jesus ia para a cruz, Jesus ia ser morto. E ele se rendeu à vontade do Pai. Mesmo sentindo angústia, sentindo dores, mas ele se rendeu. Diz assim, Mateus 26, 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Rendição não é ausência de vontade. Não é que você não tem vontade, você tem vontade. Mas você pega essa vontade e se submete à vontade de Deus. Tem decisões que não são sobre lógica. Tem decisões que são sobre obediência. E Jesus se rendeu à vontade do Pai. E isso é uma lição tremenda para a gente, porque a rendição, Jesus mesmo sentindo dor, ele se rendeu. E sabe o que foi que gerou esta rendição? Salvação para mim e para você. Toda a humanidade foi salva, porque Jesus se rendeu à vontade de Deus. Então pense aí, se você se rende à vontade de Deus, o que Deus pode fazer na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu entorno. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós não sabemos escolher. Por isso nós precisamos nos render ao Pai e dizer, Deus, faça a tua vontade. Eu não entendo nada, está doendo, mas eu sei que o Senhor tem o melhor. Faz a tua vontade. Muitas vezes, queridos, Deus ele permite a desordem para que a ordem se estabeleça. Na vida de um servo de Deus, é isso mesmo. Todas as coisas cooperam. São todas as coisas, boas e ruins. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não se preocupe com a desordem. Não se preocupe com a aprovação. Se você está rendido diante de Deus, as coisas vão ser colocadas nos seus devidos lugares. Não se preocupe. Só confia e se renda à vontade do Senhor. Jesus é o nosso maior exemplo de rendição. E aí, no versículo, na parte final de Provérbios, a gente vê assim, reconheça a Deus em todos os seus caminhos. Reconhecer é depender. Cauína, eu vou depender de quê? De Deus. Que área minha eu vou colocar na dependência de Deus? Tudo. Tudo. É um estilo de vida. É um estilo de vida. Se eu vou até ali, Deus, o Senhor está comigo. Se o Senhor estiver comigo, eu vou. Se o Senhor não estiver, eu não vou. É nas coisas mais simples do nosso dia a dia. É nos relacionamentos. É nas escolhas diárias. Eu me lembro que tem uma conhecida minha, e ela falou assim, vixe, eu só me achego a Deus, eu só oro pedindo coisas maiores, coisas que eu não posso resolver.
essas coisinhas aí eu não oro não. Aí eu dei risada. Aí eu falei assim, eu oro, sabe por quê? Porque eu não sei fazer nada sem Jesus. A Bíblia diz que sem Cristo eu não posso fazer nada. Então, se Ele tem a direção de tudo, eu preciso depender dEle nas mínimas coisas. Porque eu não vejo como Ele vê. Então, eu preciso depender dEle em todo o tempo. É nas mínimas coisas. E tem um homem na Bíblia que eu, assim, sou muito apaixonada, que é Davi. Porque o coração de Davi era um coração inteiro diante de Deus. Não era um homem perfeito, mas era um homem inteiro diante de Deus. Um homem que tinha um coração inteiro diante do Senhor. E em 1 Samuel 23, 2, abre a sua Bíblia aí, ou Júlia, projeta, LED, vai projetar para a gente. É muito interessante que Davi, ele era um guerreiro experiente, gente, nas batalhas. Ele era muito experiente. Mas ele não confiava nas suas experiências. Ele não era um homem autossuficiente. Davi, em todo, se você ler o livro, né, de 1 Samuel, que fala sobre Davi, você vai ver que em todas as batalhas de Davi, ele pergunta a Deus, eu posso subir, eu devo lutar. Se Deus falasse assim, vai, ele ia. Se Deus falasse não, ele não ia. E Davi era um homem experiente na guerra, mas ele não confiou no seu braço forte. Muitas vezes a gente literalmente quebra a cara porque a gente confia na força do nosso braço. A gente confia na nossa autossuficiência, a gente confia na nossa experiência. E aí a gente não depende de Deus, a gente não reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, os nossos caminhos, e aí acaba a gente entrando por 10 caminhos. Mas o Senhor é tão lindo que até nisso o Senhor pega os desvios que a gente acha que são desvios, mas o Senhor transforma em direção. E a gente vai ver lá na frente, na vida de José, o que foi que Deus fez. Davi, cadê? Davi consultou o Senhor, perguntou, devo ir atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi, vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Davi consultou a Deus. Davi não confiava só na sua experiência. Ele dependia da direção de Deus. E sabe qual era o resultado dessa dependência? Vitórias estratégicas. Deus dava todas as direções para Davi e Davi tinha vitória em todas as batalhas. Sabe por quê? Porque Deus era com ele, porque ele dependia de Deus. E é isso que Deus quer de mim e de você. Dependência em tudo. Ah, mas eu estou vendo Verinha, eu lembrei de Verinha aqui agora. Eu sou uma exímia costureira, que ela é mesmo, especialista. Eu sou uma exímia, mas Deus, eu preciso do Senhor, eu vou cortar aqui essa calça, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Em tudo quanto a gente for fazer, é preciso ter dependência de Deus. E o Senhor nos chama nesta noite para confiança, para rendição e para dependência. Só assim nós conseguiremos vitórias nas nossas batalhas. E a promessa desse versículo diz que quando a gente confia, a gente se rende, a gente reconhece Deus em todos os nossos caminhos, que é através da dependência, Deus endireita todos os nossos caminhos. Ele nos mostra o caminho a seguir, ele nos dá direção. Então, quando a gente faz esse caminho da confiança, da rendição, da dependência, do reconhecimento de Deus em todos os seus caminhos, ele alinha o que está torto. Ele abre caminhos onde não há caminhos. Ele corrige rotas. E a gente vê o exemplo de José. Eu acredito que todos conhecem a história de José. A vida de José era um homem consagrado ao Senhor. Um homem com o coração inteiro também diante de Deus. Um homem rendido diante de Deus. E José a sua vida não foi um caminho linear.
como a nossa também não é. O caminho de José para chegar à promessa de Deus na vida dele foi um caminho cheio de curvas. E curvas dolorosas. José, ele foi traído pelos seus próprios irmãos. José, ele foi jogado na cisterna pelos seus próprios irmãos para morrer. José, ele foi preso injustamente. E aí, quando a gente olha a história de José, se for só até aqui, como eu contei para vocês, vocês vão falar, mas José não era um homem de Deus? José confiava, José era um homem fiel a Deus, rendido aos pés de Deus. E aconteceu isso tudo na vida de José? Então a história de José acabou desse jeito? Não. E a gente para pensar, se for até aqui a história, a gente fala assim, Deus perdeu o controle de tudo. José traído, José preso injustamente, pronto, acabou a história de José. Deus perdeu o controle. Deus perdeu o controle de tudo. Onde é que Deus está? E muitas vezes isso acontece com a gente, né? Aí vem o furacão, vem a tempestade e a gente fala assim, onde Deus está? Essa semana, uma amiga minha falou assim, mas Cauína, será que vale a pena servir a Deus? Ela é nova convertida. Será que vale a pena? Porque assim, a gente luta para poder seguir a Deus, fazer tudo no caminho de Deus, e as lutas vêm, e eu dei risada. Aí eu falei, você acha que Deus não está no controle? E eu contei para ela essa história de José, né? Mas Deus não perdeu o controle. Até o desvio, quando você vai ler toda a história de José, até os desvios fez parte da direção de Deus para a vida de José. Deus permite a desordem para colocar a ordem. Sabe o que aconteceu com José? Diante disso tudo, José se tornou governador do Egito. E para nossa surpresa, não existia esse cargo no Egito de governador. Mas Deus estabeleceu José como governador. Não tinha um cargo. E Deus falou, não, mas eu quero colocar José aqui, nesse lugar, como governador do Egito. E eu vou colocar. Então percebe que Deus não perde o controle, assim como na vida de José aconteceu todos esses entraves, todas essas situações que parece que Deus perdeu o controle de tudo. Deus estava trabalhando o tempo inteiro. Tudo fazia parte de um propósito de Deus. Na dor, Deus estabelece o propósito. Na vida de Daniel, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, gente, Daniel era um homem consagrado a Deus. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas você sabe o que Deus... Esses dias eu estava lendo esse texto, e eu até marquei do lado da Bíblia. A cova dos leões fez parte do processo de Deus na vida de Daniel, para que o nome de Deus fosse glorificado através de toda essa situação. Quando você lê essa história, a gente fica maravilhado, porque aqui, ó, quer ver? Daniel foi jogado na cova dos leões para ser comido, para ser devorado pelos leões. Agora, olha o que aconteceu. O rei vai e olha para ver se Daniel foi devorado, e Daniel não foi devorado pelos leões. Aí em Daniel 6, 25, diz assim: então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra, que a paz seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder
dos leões. Aleluia. A cova dos leões fazia parte do propósito de Deus para a glorificação do nome dele. Aleluia. Não se preocupe, não se preocupe. Se a sua vida está num turbilhão que você não está entendendo, não se preocupe se o mar parece que vai te submergir. Tem a música que fala assim, né? Aí Deus vem e te traz à tona para respirar. Não se preocupe. Se você está rendido aos pés do Senhor, confia nele, reconhece em todos os seus caminhos, depende dele, ele vai fazer, porque ele é Deus vivo. É ele que faz. Ele que faz. Não se preocupe, não tema o infortúnio. Se Deus está conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica firme. O caminho de quem anda com Deus é confiança, é rendição e dependência total dele. Deus nos chama nesta noite para confiar, nos render e deixar ele dirigir o nosso caminho. Eu coloquei assim para a gente terminar. Quando eu solto o controle, Deus assume a direção. E o caminho deixa de ser incerto para se tornar guiado. Então, quando você solta o controle, Deus vai assumir a direção. E o caminho já não é mais incerto, ele é guiado. Porque é Deus que alinha, é Deus que guia. Então, solta o controle. Só se renda aos pés do Senhor, confia nele, entrega tudo a Deus e o mais ele vai fazer. Não tem, Deus diz que os seus não seriam confundidos e nem envergonhados. É a palavra de Deus que diz. Se você é dependente de Deus, se você confia nele, se você reconhece ele em todos os seus caminhos, não tem como dar errado. Aguenta firme. Vai para a rendição e Deus vai lhe dar a resposta. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite.